bom dia a todos, que bom contar com a audiência de vocês nesse domingo, 6 de outubro. Uma data importante, é dia de eleições municipais em todo o Brasil. Momento de exercer o nosso papel como cidadãos e ir até as urnas votar. Professor Celso, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Tonera, tudo bem? E como disse, um dia muito importante, que o voto seja consciente. É isso mesmo. Vamos conferir então as notícias da edição de hoje. Vamos mostrar como é feita a colheita da carinata, grão utilizado na produção de biocombustíveis. Na propriedade do Célio, em Braganey, foram plantados 125 hectares e as máquinas estão no campo, mas com todo o cuidado. A sementinha dela é bem miudinha, né? No caso aqui, ó, vocês podem ver que ela é uma semente muito miúda. Então, assim, tem que ter um cuidado aí na hora da colheita, na hora do transporte. E como fazer para colher grãos tão pequenos? A gente procura colher mais só a parte de cima, né? Você pode ver que a parte que ela produz, ela já aí dá uns 40, 50 centímetros do chão. Então você corta já um pouco mais alto. Vamos falar também sobre o milho verão. No Paraná, a área plantada não chega a 10% do que era há 40 anos. Especialistas explicam os motivos que levaram a essa mudança. O casal aposta na produção de plantas medicinais e aromáticas. Tem alerta da ADAPAR. Casos de raiva mais que dobraram na região oeste do estado. Na Fazenda Escola, é época do transplante da batata doce. E olhem só esses morangos. É uma variedade nova no Brasil. Se chama Royal Royce e se destaca pela beleza e também pelo tamanho. Essa daqui é a variedade Flórida. Ela é uma segunda variedade mais pesada que a gente tem aqui. E a diferença chega a ser nítida. E uma média ali de 20 a 25 gramas por unidade. Já a Royal? 40 gramas. Professor Celso, olha só essa foto aqui na tela. É realmente um buquê de morangos, chega da água na boca, né? Muito bonito, muito chamativa. Época de colheita, né? É isso mesmo. E essa variedade que a gente está vendo aqui é a Royal Royce. Inclusive, a gente tem outras imagens também. Ela chama atenção por essa cor vermelha vibrante e também se destaca pelo tamanho, né? Olha só. São fotos muito lindas. É isso mesmo. Então, professor, a gente vai ver agora que a família Fávero, que é lá de Cafelândia, cidade aqui próxima a Cascavel, começou a plantar essa variedade de morangos, que é novidade aqui no Brasil. E os resultados têm sido muito bons. No mês de setembro, ponto alto da produção de morangos, os dias do Mateu começam aqui na estufa. Com o baldinho pendurado, ele passa atento pelas bancadas e colhe os frutos que já estão maduros. A propriedade fica em Cafelândia, no oeste do Paraná, e conta com uma estrutura de cultivo protegido de 1.200 metros quadrados, onde ficam 15 bancadas com 5 linhas cada. Ao longo do ano, elas servem de estrutura para o cultivo de 7 variedades de morango de diferentes origens. São elas a Sensation e a Brilhance, do Chile, a San Andreas e a Valentina, do Uruguai, a Albion, da Argentina, a Florida Beauty, dos Estados Unidos e a Royal Royce, da Espanha. E é sobre essa última que a gente vai saber mais hoje. Aliás, olha só o tamanho das frutas. Essa daqui é a Royal Royce. Ela vem da Espanha, da região da Segóvia, no sul da Espanha, mais voltado para a região de Portugal. Ela é uma recomendação do viverista, né, que a gente já tinha contato. Ele está em desenvolvimento há 2, 3 anos, que estava com uma nomenclatura NK, né? Agora tem a nomeação Royal Royce. Ela tem um potencial produtivo muito grande, né? Um porte de planta mais elevado que a normal e um fruto muito característico, né? A característica dessa planta é de uma necessidade hídrica muito maior, ela tem uma sucção de água maior, por isso os frutos são maiores e o porte da planta também é maior. São cerca de 3.000 plantas da variedade distribuídas nessas 3 bancadas. O plantio foi no dia 25 de fevereiro.
A primeira floração veio em abril e resultou em frutos ainda pequenos. Mas em junho chegou a segunda, considerada a oficial dessa variedade. E aí sim, a partir de agosto, frutos bem graúdos começaram a crescer. A diferença visual no tamanho dessa variedade aqui fica nítida, né? Fica bem claro. Mas a gente tem a segunda variedade que mais produz aqui na propriedade, na mão do Matheus, e conta pra gente. Essa daqui é a variedade Flórida, ela é uma segunda variedade mais pesada que a gente tem aqui. E a diferença chega a ser nítida. Aqui uma média ali de 20 a 25 gramas por unidade. Já a Royal? 40 gramas. De agosto a setembro, a produção do Royal Royce resultou em 680 quilos. As noites frias e os dias quentes contribuíram para esse resultado. E já que essa variedade tem um consumo maior de água, foi preciso redefinir a forma de irrigação. As demais, praticamente, elas recebem 3 irrigações por dia de 5 minutos. E essa daqui, ela recebe 3 irrigações por dia já de 7 minutos. Não parece assim 2 minutos a mais, mas dá muita diferença de quase 1000 litros por estufa, por causa de 2 minutos. Em relação à proteção das plantas, aqui foram adotadas algumas alternativas, desde armadilhas para os insetos espalhadas pela estufa até o uso da arruda como repelente natural. Os insumos biológicos atuam no combate dos ácaros principalmente. E outro fator que ajuda a proteger as plantas foi a adaptação no espaçamento entre elas, que passou de 12 para 8 plantas por metro. Na prática, como ela é um porte maior de planta, ela vai ocupar mais área foliar, então ela vai conseguir captar mais luz, ela vai conseguir transformar os carboidratos ali através da fotossíntese. Então você tem uma planta muito mais produtiva, por ser menos, tem mais espaço entre plantas, você tem uma aeração melhor, e isso evita ataque de fungos, né, principalmente doenças fúngicas e até bacterianas. E também diminui o ataque de insetos, porque o abafamento entre as plantas dá as condições ideais onde os insetos venham a morar e a se reproduzir. Aqui, a Edna, a mãe do Matheus, está segurando um cacho bem chamativo de morangos. Esse vai direto para a merenda escolar, o principal destino dos frutos da propriedade. O restante do volume colhido é entregue em frutarias e a consumidores diretos. Cada quilo comercializado, em média, a R$ 45. A qualidade dessas frutas é estupenda, né? Ela é um tamanho muito chamativo, um sabor muito marcante, ela é doce, não tem um azedinho no finalzinho quando você consome a fruta. Então, para a merenda escolar, principalmente que são as crianças dos CMEs e creches, elas se atacam, se jogam na frente ali para fazer o consumo. Também para sorveterias também chama muito a atenção, né? Para confeitaria, para a parte da confecção de bolos, né? Então é muito interessante essa variedade. Que show de imagens desses morangos aí, né? Muito bacana. E professor, agora presta atenção nessa outra imagem que a gente tem aqui na tela. São imagens aí de um campo de carinata em Braganey, bem na fase de floração aí dessa cultura. É a fase mais importante e mais bonita, né? As pessoas quando passam num campo desse aí, eles param para tirar foto. É isso mesmo, é bonito demais. E agora a gente tem um contraste, professor, dessas plantas. Olha só, então mudança aí desse aspecto das plantas é hora da colheita. Quando vai chegando a hora da colheita, muda, né? Ela seca, a planta está já pronta para ser colhida, né? Então não tem aquele verde exuberante, né? É um momento muito delicado aí agora. É isso que eu ia comentar realmente com o senhor. A colheita da carinata exige alguns cuidados específicos e adaptações, né? Com certeza, porque é uma semente muito pequenininha, muito miúda, né? Então, se não tiver uma adaptação correta, você vai ter muitas perdas, não só na colheita, como no transporte também. Então, vamos acompanhar a reportagem aí mostrando um pouco da colheita da carinata. Vamos lá. Em julho deste ano, nossa equipe esteve na propriedade do Célio Zielinski, em Braganey, oeste do Paraná, para acompanhar o desenvolvimento da carinata, planta que é utilizada como biocombustível para a aviação. Os 125 hectares de lavoura chamaram a atenção pela beleza das imagens. A fase de floração deixou o campo amarelado.
Esta semana, 2 meses depois, voltamos até a área para acompanhar a colheita. A dessecação da lavoura foi feita há 12 dias e as máquinas estão no campo. O trabalho exige atenção redobrada por causa do tamanho dos grãos, que são bem pequenos. A sementinha dela é bem miudinha, né? No caso aqui, ó, vocês podem ver que ela é uma semente muito miúda. Então, assim, tem que ter um cuidado aí na hora da colheita, na hora do transporte, né? E esse aqui é o grãozinho da carinata. A decisão foi regular a velocidade da colheitadeira para apenas 4 km por hora. A altura do equipamento também foi ajustada. A gente até achou que ia ser um pouquinho mais difícil a colheita, né? Mas como hoje as máquinas aí são todas modernas aí, né? Então é uma colheita um pouco mais lenta, né? Você não dá para colher que nem colhe qualquer outra cultura, você tem que ter uma movimentação da máquina um pouco mais devagar. Mas tá tranquila a colheita aí, a gente achou que ia ser um pouco mais difícil aí. Dá para trazer um pouco de forma técnica a questão de como que está, a questão de altura que vocês estão colhendo? A gente procura colher mais só a parte de cima, né? Você pode ver que a parte que ela produz, ela já aí dá uns 40, 50 centímetros do chão, então você corta já um pouco mais alto, né? E aí é a questão da regulagem, né? Uma sementinha muito miúda, você não pode ter uma questão de ventilação da máquina, tem que praticamente zerar a ventilação dela. A debulha é bem tranquilo, porque ela debulha muito fácil também, mas tá tranquila aí a colheita aí. O grão chegou à umidade de 9%. Esse nível é bom para a colheita e garante uma boa conservação no transporte e armazenamento. A produtividade da lavoura, segundo o Célio, ficou dentro do esperado, uma média de 25 sacas por hectare. Um número considerado positivo por ser a primeira experiência do agricultor com a cultura. A gente também plantei mais para conhecer, por uma questão que a gente também nunca tinha trabalhado e nem conhecia essa cultura. Então a gente tem uns ajustes ainda para fazer, que é a questão de população, que a gente trabalhou aí com umas 25 a 30 sementes. Aí eu acredito que a gente vai ter que diminuir para umas 15, né? O solo nosso aqui, como é de boa fertilidade, ela tipo, acamou um pouco em alguns lugares. Então eu acredito que a gente vai ter que diminuir a população e aí a gente acha que vai incrementar mais a produção. E mesmo com a área onde fica a propriedade tendo enfrentado geadas intensas, as plantas se mantiveram firmes, sem impactos significativos. A gente teve uma geada muito severa aqui nessa região, aqui é uma região que o frio é bem intenso e a gente não teve perca nenhuma. Se tivesse uma área de trigo do lado aqui dela, vocês iam ver que realmente o trigo foi muito prejudicado. E ela tem uma resistência muito grande à geada. Então é uma dos diferenciais dela também, que você pode trabalhar aí numa área aí que realmente ela tem uma tendência de ser bem frio ou baixa temperatura, que ela vai suportar muito bem essa questão aí do frio também. A palhada que ficou no solo também é outro ponto positivo que o produtor aprovou. Você pode ver que ela deixa um bom volume de palha, é uma palha bem fibrosa, então ela tem aí ela vai aguentar um bom tempo no solo aí sem se decompor, né? Você pode ver que é uma palha bem dura, então eu acredito que seja um benefício também aí para as próximas culturas aí, como a preservação de solo aí, de cobertura aí, para manter uma umidade no solo boa aí. Para o Célio, a carinata é uma cultura que pode ganhar espaço no oeste do Paraná. A lavoura dele já foi comercializada com a empresa fornecedora das sementes, com um preço equivalente ao do balcão da soja, em R$ 128,00 por saca. Eu acredito aí que vai ter uma margem de lucro aí interessante, né? E aí é fazer esses ajustes aí que a gente viu aí, uma questão de manejo, uma questão de população de planta. Eu acho que é uma cultura que dá para se implantar aí, né? Como uma rotação também de cultura aí. E acredito que seja uma alternativa aí, que tenha uma rentabilidade e em alguns momentos aí ela vai se encaixar bem aí para o produtor trabalhar. Muito interessante essa experiência do Célio Zielinski lá de Braganey na colheita da carinata, né? Bacana demais. E agora é hora de conversar com os agricultores amigos do Agrofag pelo Brasil. Vamos lá!
Olha só que legal, nós publicamos um vídeo nas redes sociais com informações sobre o cultivo de melancias. E o resultado é que esse vídeo já foi visto por mais de 200 mil pessoas. Quem fez ele foi a Isa e esse vídeo teve várias interações, inclusive, com os nossos seguidores. Olha só, o Edmar Moura enviou pra gente. Num país tropical como o nosso, onde prevalece o clima quente, melancia é irresistível, gosto muito. Muito bem, Edmar, quem também participou com a gente... Edson Silva mandando os parabéns e também disse, eu em breve quero plantar. O Edemir dos Santos já mandou uma pergunta então para a nossa equipe. Olha só, qual o custo de produção de um pé de melancia? Então, Edemir, nós fomos atrás da resposta com orientações do Diego Couto do IDR Paraná, lá da cidade de Colorado, no noroeste do estado. De acordo com ele, os custos da produção da cultura da melancia têm variado entre 10 e 14 mil reais por hectare, conforme o nível de tecnologia empregada. A faixa de produtividade mais comum é de 15 toneladas por hectare, podendo chegar a 40 em manejos mais tecnificados. Já em relação ao preço da melancia, nos últimos anos, segundo Diego, variou de 50 centavos a R$ 2,00 por quilo. Se você também tem dúvidas sobre o manejo de alguma planta ou criação, fale com a gente pelo WhatsApp, é no 4533213970. Se você tem fotos e vídeos da produção, conhece alguém que queira compartilhar informações e novidades aí da sua região ou sugerir assuntos que podemos tratar aqui no programa, entre em contato com a gente. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe conosco. A batata doce tem se consolidado como uma cultura versátil e de alto valor nutricional. No Paraná, o cultivo ganha cada vez mais destaque, devido às condições climáticas favoráveis. Segundo o IBGE, em 2022, o estado cultivou cerca de 7 mil hectares com batata doce, produzindo mais de 150 mil toneladas ao longo do ano. A produção varia conforme a região, a tecnologia aplicada e as condições climáticas de cada safra. Em média, a produtividade no estado é de 20 a 30 toneladas por hectare. O Brasil está entre os 10 maiores produtores mundiais, com volume concentrado principalmente no Nordeste e no Sul. A época de transplante da batata doce no Paraná ocorre durante a primavera, com ênfase nos meses de setembro e outubro. O clima mais ameno e a disponibilidade de água favorecem o enraizamento e o desenvolvimento inicial das plantas. Este período é crucial para garantir uma colheita saudável e produtiva. Esta semana, as variedades Rubisol, Nut, Amélia e Beauregard foram transplantadas aqui na Fazenda Escola. Essas variedades possuem características que se adaptam bem ao clima paranaense por possuírem boa resistência a pragas e doenças, assim como altos rendimentos e qualidade culinária. A variedade Rubisol é conhecida por sua casca avermelhada e polpa alaranjada, com sabor adocicado e textura macia. Ela se destaca pela boa tolerância a solos mais ácidos e é uma escolha excelente para o cultivo comercial. A Nut é uma variedade com alta produtividade e que tem sido a escolha popular entre os produtores que buscam maior tolerância a condições adversas, como períodos de seca. Já a Amélia apresenta uma casca rosada e polpa de cor creme. É altamente valorizada pela sua doçura e facilidade de cozimento. Agora, em relação à Beauregard, ela é uma das variedades mais cultivadas no mundo. Conhecida por sua polpa alaranjada, vibrante e o sabor levemente doce. Tem versatilidade e se consolida como uma das preferidas para exportação. Além disso, tem alto nível de resistência a pragas. Com essas características, a batata doce no Paraná segue em crescimento, consolidando-se como uma cultura de importância econômica e nutricional, tanto no mercado interno quanto externo. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Obrigada, Isa. Até a próxima. Professor Celso, agora a gente vai falar de um assunto que está preocupando os órgãos de defesa animal, que é a raiva. É muito preocupante, Antoniera, e o produtor tem que estar atento às medidas preventivas. É isso mesmo. Até essa semana, de acordo com a ADAPAR, 83 casos de raiva foram registrados na região oeste do Paraná. Isso é mais do que o dobro dos casos no mesmo período do ano passado. Olha só aqui na tela, então, a gente tem alguns números. Lindoeste é a cidade que lidera, então, o número de casos foram 24. Campo Bonito, 18 casos, Catanduvas foram 11 e em Cascavel, 7 casos registrados. A principal forma de defesa contra a doença é a vacinação. E a gerente regional da ADAPAR de Cascavel conversou com a gente sobre esse assunto. Vamos acompanhar.
A Odete Medeiros, que é gerente regional, aqui vai conversar com a gente e falar um pouquinho mais sobre essa situação. Está realmente difícil, mas a equipe está fazendo todo o controle possível, né, Odete? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, nós tivemos um aumento aí dos casos de raiva, né? Principalmente em Campo Bonito, Lindoeste, onde tiveram mais casos, Ibema, Santa Teresa do Oeste, em Cascavel. Então, toda a região aqui do Oeste está sofrendo com esses casos de raiva. A nossa equipe, então, quando existe, a notificação pelos produtores vai até a propriedade, identifica os animais, faz a coleta desse material quando os animais morrem, né? Para verificar se é realmente raiva e orientar os produtores quanto aos cuidados, quanto à vacinação também, né? E encaminhamento, quando positivo, das pessoas para a saúde, pois existe o risco da contaminação do ser humano também, né? A nossa equipe também realiza as capturas, né? Identifica os abrigos desses morcegos hematófagos que fazem a contaminação do rebanho, né? A disseminação da doença. Então, para fazer as capturas, né? E tentativa de controle dessa população de morcego. Mas o principal a gente enfoca, né? Enfatiza que é a vacinação dos animais, os bovinos, os equídeos, né? Ovinos, caprinos também. A gente já teve inclusive casos em suínos, né? Mas já é mais difícil, são raros os casos. Mas esses animais que então a gente orienta a vacinação em toda a nossa região aqui, nesses municípios que eu falei e no entorno. Porque a vacina, ela é muito barata, né? Está em torno de R$ 1,50, no máximo R$ 2,00 a dose e protege o animal efetivamente contra a raiva. E nesse caso a gente também vai ver algumas imagens agora que você falou da captura desses morcegos hematófagos. Esses morcegos, como que a equipe consegue identificar, fazer o controle para que quem está em casa também entenda de que maneira que acontece isso? Sim, a gente identifica os abrigos dos morcegos, né? Que são aqueles onde eles repousam, que têm as suas famílias, né? As famílias dos morcegos nesses abrigos, a gente tem um cadastro desses abrigos. Então, periodicamente fazemos as revisões desses abrigos e identificamos se existe a presença do morcego hematófago, que muitas vezes também convivem com outras espécies de morcegos. A gente faz a identificação pelas características, a gente sabe qual que é o hematófago e passa a pasta vampiricida, que é uma pasta com anticoagulante. Então, como os morcegos têm o hábito de, ao voltarem para suas colônias, se lamberem, se limparem, eles acabam se contaminando e faz o controle da população. E a gente pede também aos produtores que, se souberem de um abrigo desses morcegos, vocês já viram, ou né, uma ponte, uma casa abandonada, alguma coisa assim que ofereça abrigo, uma furna, né, uma caverna, que nos comuniquem também, que a gente vai fazer uma vistoria nesses locais. Né? Outra questão que é importante a gente enfatizar é a notificação sem essa preocupação dessa possível multa, né, ou que a propriedade sofra algum tipo de penalidade por conta da identificação de um caso de raiva. Vamos relembrar também, os produtores não precisam se preocupar, é melhor identificar para prevenir novos casos. Com certeza, a gente pede que todo produtor que tiver uma suspeita de um animal que se afasta do rebanho, ele se isola, tem uma incoordenação motora, né, o animal cambaleia, acaba por cair, né, tem uma salivação abundante, algum sintoma neurológico, que avise a DAPAR. Não existe nenhuma complicação para o produtor, né? A gente vai, identifica, faz a coleta e isso é inclusive para proteger o produtor rural de um possível contato com o animal que suspeito de raiva, né? Porque essa doença pode contaminar o ser humano também. Então, não vai ter nenhuma penalidade, o produtor não vai ser bloqueado, nenhuma produção de leite, não existe nenhum prejuízo, só vantagem para o produtor informar a DAPAR. Então, Odete, obrigada pelas suas explicações aqui para a nossa equipe e a gente deseja um bom trabalho para vocês. Até uma próxima. Obrigada. Até.
Muito bem, e a gente reforça que qualquer dúvida, o produtor deve fazer contato com a ADAPAR. Vamos ver agora como ficam os preços do mercado agrícola. Em Cascavel, a saca da soja encerrou a semana em R$ 130, a saca do milho R$ 55 e a saca do trigo R$ 82. Depois do intervalo, você vai entender por que o produtor deixou de plantar milho na safra de verão. No Paraná, a área que já foi de 2.600.000 hectares, hoje é de apenas 257 mil. No estúdio, especialistas explicam essa mudança. É daqui a pouco. Professor, terminamos. Rei Fag, apresente-se. Educação, inovação e empreendedorismo. Sonhar é só o primeiro passo. Centro Universitário Fag, 25 anos. Transforme seu futuro no campus mais completo e tecnológico do Brasil. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário Fag. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro Fag. Global Connection. Realize. Estamos de volta. Professor Celso, o senhor é da época do milho verão? Sim, como sou. E participei dessa mudança, viu? E mudou, né? Inclusive, a reportagem que a gente vai exibir agora mostra realmente como esse cenário está diferente. A área com milho verão plantada não chega nem a 10% do que era há 40 anos. Vamos ver. O Paraná, historicamente, foi um dos estados líderes na produção de milho verão. Nas décadas passadas, vastas áreas eram dedicadas ao cultivo do grão. No entanto, os números mostram um cenário de queda ao longo dos anos. Na safra de 1986-87, por exemplo, foram plantados 2.600.000 hectares. Já em 2006-2007, 20 anos depois, a área já era 50% menor, registrando 1.300.000 hectares. De lá para cá, vem diminuindo drasticamente, chegando a apenas 296.000 hectares na safra 2023-24. E a projeção para esse ano também é de queda. O estado do Paraná deve colher 2.600.000 toneladas de milho verão nesta safra. A área plantada é de 257.000 hectares, ou seja, uma diminuição de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Cascavel, o produtor Sérgio Albiero continua plantando o milho verão, com uma área de 240 hectares dedicada ao cereal. Ele acredita que a redução do plantio é devido a fatores como a logística da entrega do grão e o avanço do milho safrinha, que se tornou mais rentável. Visto que tem dificuldade da entrega do milho verão e também em função do milho safrinha, arrendamento de terra, essas coisas. Quem arrenda terra necessita de fazer o plantio do milho safrinha para cobrir o arrendamento. O produtor acredita que o fato de ter silo próprio permite mais flexibilidade na venda. O armazenamento a gente consegue segurar, né? Então, conforme o preço sobe depois da colheita, aí, às vezes espera um mês, 2, 3 e vai vendendo conforme tem um melhor preço. Segundo os especialistas aí de mercado falam, o milho vai ter um preço bom em função que Mato Grosso do Sul teve uma safra muito ruim de safrinha, né? Então o estoque de milho está meio baixo, a possibilidade de preços razoáveis ou bons é grande. Para o seu Sérgio, a expectativa é de uma safra dentro da normalidade, desde que as condições climáticas sejam favoráveis. Com um custo de produção alto, entre 130 e 150 sacas por hectare, a necessidade de uma boa produtividade é essencial para garantir lucros.
A gente sempre tem uma expectativa de 200 e poucas sacas por hectare, que é o que se colhe, né? Num ano, se a chuva for regular, se a gente conseguir administrar de uma forma a contento os herbicidas, fungicidas, inseticidas que a gente passa aqui na lavoura, a expectativa é essa. Na estrada Rio da Paz, o produtor Renato Zancanaro também mantém a tradição de plantio do milho verão, mas diminuiu a área. São 120 hectares, 30% a menos que o ano passado. Ele destina parte da produção para silagem e o restante para o comércio do grão. A gente percebe que ano a ano o plantio de milho verão cai, por causa do advento da safrinha. O produtor tem a possibilidade de fazer 2 safras, soja verão, milho safrinha. Então acaba dando um retorno financeiro melhor, né? E acaba otimizando até a questão operacional da propriedade, questão de maquinário, questão de mão de obra. Então você acaba utilizando mais, isso não fica ocioso um período, né? Nós mesmo aqui já plantamos mais milho verão, mas sempre vamos plantar, como eu falei anteriormente, questão de rotação de cultura, tá? Então esse ano diminuímos um pouco, até por questão de logística, tá? Eu tenho até um pouco de receio esse ano em relação à entrega desse grão que nós vamos colher. Entendo eu que nós vamos ter que esperar colher soja para depois colher o milho. Então me preocupa um pouco nesse sentido aí. Até um dos motivos de ter diminuído um pouco esse ano foi isso. O produtor destaca a dificuldade em manter o cultivo do milho verão, o custo alto dos insumos, a logística de entrega e a competição com outras culturas tem tornado o milho menos rentável. Se nós formos comparar 2 anos atrás, que o milho chegou a R$100, realmente o valor assusta. Assusta não, a gente fica defasado com a margem muito pequena. Então nós não podemos parar a nossa atividade, né? Então nós temos que ficar muito atentos a custos, porque a rentabilidade caiu bastante. Tá? Então isso é outro fator que faz o milho também cair, o plantio também. Nós acabamos de assistir a reportagem aí sobre o cenário do milho verão e aqui no estúdio a gente continua com esse bate-papo. Quem está aqui com a gente hoje é o Fernando Pereira, engenheiro agrônomo, presidente da AREAC. Seja bem-vindo mais uma vez, Fernando. Obrigado, é sempre um prazer a gente estar aqui nesse programa, né? Esse programa que já faz diferença, né? Nessa audiência regional que a gente tem aqui. Muito bem. Quem também está aqui com a gente é Adilson Secato, representante técnico de vendas da Morgan. Seja bem-vindo, Adilson. Obrigado. Mais uma vez, é um assunto bem pertinente para a gente discutir. Agradeço o convite. Muito bem. Já começo então perguntando para você, realmente um destaque essa mudança no cenário do milho verão, né? Vimos aí esse histórico da década de 80 até agora e vários fatores estão envolvidos, mas é realmente uma grande queda, né, Adilson? Hoje, se pensar em um histórico cultural, falando de milho verão, nós estamos caminhando para um caminho sem volta. A cultura da soja hoje é a principal, a cultura hoje do verão, e o milho migrou para a safrinha mesmo. Uhum. Isso, o Fernando até conversava com a gente aqui nos bastidores, é uma curva inversa, né? Se a gente for parar para pensar na safrinha. Se no verão o milho diminuiu muito, na safrinha ele teve esse aumento expressivo. Sem dúvida. O produtor conseguiu uma rentabilidade com uma cultura, né, sucedendo a soja, que é a principal cultura dele. Então, o milho acabou se firmando, né, muito forte, principalmente na região oeste aqui do Paraná, né, no norte do Paraná, né, como uma cultura importante também, e ela é exatamente inversa. Enquanto todo ano a gente vê uma diminuição da área de verão, que hoje em milho praticamente aqui no oeste ela se destina àqueles produtores que fazem silagem, tem que atender, né, sua bacia leiteira na grande maioria, e né, já na safrinha, né, a gente vê esse crescimento, os aumentos de produtividade, né, ao longo dos anos. Uhum. Fernando, a gente percebe também, Fernando e o Secato, né, a gente percebe dessa queda, e parece que está acentuando cada vez mais, né?
vamos dizer, uma maneira aí talvez de ajudar fábricas de etanol, de milho. O que vocês acham aqui na região? Porque o Cerrado ele viabilizou o etanol de milho, né? Aqueles montes de milho que se jogava no chão, agora está sendo consumido para etanol, né? É o ideal para eles, por isso que eles estão plantando mais. E aqui, será que o etanol não vai dar uma ajuda aí para nós? Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que a gente abrindo maior possibilidade de saindo quase que exclusivamente o que nós temos aqui na nossa região, né, que é o milho destinado à ração, né, e lembrar aqui que nós já fomos, essa região a maior exportadora de grãos para outras regiões e hoje nós somos importadoras de grão, né, e o milho ocupou o espaço hoje quando a gente fala no que a gente abate de frangos aqui, de suínos. Então a gente vê que realmente tudo que a gente está produzindo aqui, a gente está acabando consumindo aqui. Mas isso não trouxe, de uma maneira geral, um aumento ou uma rentabilidade maior para o produtor que planta o milho. E talvez entrando um outro competidor no mercado faça com que esse preço de milho ele fique mais estável no mercado, tá? E possa trazer uma rentabilidade maior para o produtor. Aí pode talvez que essa área não diminua tanto de verão. Exatamente, ela pode voltar a crescer. Eu entendo que ela pode voltar a crescer. E ela voltando a crescer, né, Adilson? Você consegue fazer também uma coisa que é importante na agricultura, né? Uma rotação de cultura, né? Sim. A rotação de cultura para quebrar ciclos aí, principalmente de doenças foliares, hoje é essencial. O Fernando frisou bem a questão do mercado interno nosso. Nosso mercado interno hoje praticamente absorve 100% do nosso grão e tem que trazer de fora para ração, para frango, suíno, o próprio boi, peixe. Nós temos aqui perto cooperativas destinadas exclusivamente ao peixe. Então, o nosso grão, ele hoje é absorvido. Uma oportunidade é a usina de etanol. Oportunidade ímpar, eu acho que... Talvez possa manter essa quantidade de hectares do verão até subir um pouco mais. Se o produtor tiver oportunidade com uma rentabilidade, com a chance de ganho maior, até uma usina de álcool vai ser exclusiva de milho. Então, ele vai ter onde entregar. O recebimento na hora certa. Você pode até antecipar, trazendo um híbrido com um ciclo mais curto, que hoje o produtor tem que ter um híbrido que tenha um ciclo que suporte, principalmente como ele entregar toda a soja para no final ele entregar o milho. Então ele tem essa preocupação também na escolha certa do híbrido. E esse gargalo, pensando em logística, se nós tivéssemos uma indústria de etanol, seria formidável, principalmente se pensar em milho. Já teria um destino certo mais prático, né? Isso. Para poder diminuir essa tendência de ficar o verão perder áreas, né? E agora também tem um problema sério, né? Por exemplo, os arrendatários dependem dessa safrinha para poder ganhar a soja, né? Hoje, de uma maneira geral, né? E eu não diria só os arrendatários é porque talvez tenha esse compromisso maior que ele sabe que todo ano ele tem que pagar uma parte daquilo que ele produzir e entregar. Mas o produtor, de uma maneira geral, ele vê a questão da rentabilidade, né? E hoje, de uma maneira geral, a gente vê que a safra de verão, ele paga o arrendamento e aí ele precisa, num segundo momento, tirar o lucro dele justamente para fazer a movimentação do ano. E isso o milho safrinha tem feito esse papel nos últimos anos. Ele não conseguiu isso com outras culturas, como o trigo, né? Isso não traz essa segurança. E é por isso que o milho safrinha ele vem ganhando espaço e roubando esse espaço, né? Justamente do verão. Porque a soja atende o produtor no verão. Né? Então, sim, e a rentabilidade do milho verão, o dispêndio que o produtor tem que fazer de recursos do milho verão, né? É muito maior do que a soja. Né? Então, são esses pontos aí que fazem com que o produtor achou uma solução, né? Embora a gente possa discutir aqui se essa solução hoje ela pode perpetuar, né? Eu acredito particularmente que não, a gente precisa pensar em outras práticas, né? Em rotação de culturas e outras, talvez esteja saturando esse sistema aí dos últimos 30 anos aí, né? Então a gente precisa pensar de forma diferente,
né? Mas hoje ele tem uma situação um pouco mais confortável com esse sistema de sucessão de soja e de milho. Eu vou fazer uma pergunta de genética para ele. Você é especialista em milho, né? Tá bom, deixa que eu... Mas você pode dar uma pitada aí. Viu, Adilson? Hoje a genética no milho, para a safrinha, está tão forte que hoje está quase que equilibrada com o verão, né? Então, para o pessoal largar disso aí, vai ser difícil, né? Falar, se eu plantar no verão, eu colho tanto quanto aqui. A janela, talvez, de plantio seja com maior dificuldade agora aqui para a nossa região, né? Janela de plantio do milho, né? Hoje, se pensar em milho, ou propriamente dito em soja, o melhoramento genético ele não vem de degrau em degrau, ele tem pulado alguns degraus. Tem cada vez mais rápido essa melhora. Um exemplo, a última safrinha que nós tivemos. O plantio foi praticamente toda a nossa região dentro de janeiro. Há muito tempo não se tinha isso, um plantio praticamente dia 10 de fevereiro estava 100% plantado. Nós colhemos uma média de 400, 450, tivemos áreas de 490. É histórico para a nossa região, se pensar em safrinha, porque é média de verão. Média de verão. Mas nós temos que pensar que a gente veio de uma crise hídrica. Antecipou soja, o ciclo foi muito mais rápido. Híbridos que tenham essa capacidade de antecipar ciclo, se pensando na nossa região, que é uma região de risco, geada, nós temos uma janela de plantio. Então, a genética tem antecipado demais isso. Hoje, nós temos milho colhendo com 120 dias, 110 dias, que antigamente se colhia com 180, 150, 170 dias. Exato. Então, a genética, ela tem, a pesquisa tem nos ajudado, tem ajudado o produtor, tem ajudado, de forma geral, todo mundo. O ciclo está perfeito, completo. Equilibrado. Viu, Fernando? Normalmente uma empresa que pesquisa soja, pesquisa milho, né? Então existe um consenso entre puxar a soja para um ciclo mais curto e encurtar também o milho para poder dar esse equilíbrio, né? Aí é difícil voltar, né? Voltar a plantar milho na safra de verão, né? Eu acho que hoje a gente tem que entender muito assim, o desafio que foi dado para os melhoristas nos últimos anos e o quanto os melhoristas entregaram, né? E aí a gente não pode olhar isolado, né? O milho, a gente tem que ver a soja, né? Então a gente saiu de soja lá dos plantios que a gente fazia final de outubro, em novembro, para um plantio de setembro, né? Então esse ano o nosso vazio foi 1º de setembro, tinha produtor que se tivesse chovido aqui dia 1º de setembro estaria plantando. Então é uma outra soja completamente diferente, trazendo produtividade, trazendo rentabilidade. E a mesma coisa aconteceu com o milho, né? O milho, quem lembra lá na década de início de 90 lá que produzia 1.500, 2.000 quilos por hectare, e a gente está falando de produtividades de 12, 13, 14 mil quilos por hectare hoje, né? Mesmo num plantio de janeiro, não estamos falando do plantio da melhor época para o milho, né? E lembrar que a gente coloca o milho numa situação de estresse na safrinha do início ao final, né? Então, assim, onde ela mais precisava da situação aí de temperatura, de calor, é justamente quando ela está entrando no ciclo final. Então, a gente inverteu os papéis. E aí, sim, o papel dos melhoristas, tanto para adequar a soja a essa necessidade e adequar o milho a essa necessidade foram muito importantes. Então, se a gente fala hoje que a gente mudou boa parte do Brasil, né, pensando no oeste, pensando no Mato Grosso, pensando no Mato Grosso do Sul, Goiás, essas regiões, a gente fez um papel gigantesco aqui, que talvez não tenha como contar essa história em outros lugares do mundo, uma história de sucesso como essa. É difícil de mensurar, né? E isso está deixando esse equilíbrio, né? Onde o pessoal foi para a safrinha, né? Então o retorno eu acho um pouco difícil, né? Eu acho que, ao meu ver, não tem como puxar a sardinha ou para o milho ou para a soja. Tem que caminhar junto. Caminhar junto. Tem que caminhar junto, senão... E nós tivemos também um problema de logística, né? No milho, né? Quando ia colher o milho, onde entregar, né? Exatamente. Produzia bem, não tinha espaço para entregar, né? Hoje é um dos principais gargalos, né? Até a gente estava comentando que a entrega do milho hoje é muito difícil, milho-verão. Milho-verão. Se o produtor tiver o silo na propriedade, ok, está tranquilo, pode até aumentar a área dele,
se pensar em aumentar a tecnologia visando aumentar a produtividade, mas se não, ele está sujeito à logística da cooperativa hoje. É que na safra de verão normal existia uma competição de você entregar o milho e entregar a soja ao mesmo tempo. Aí dava esse preferência para a soja, deixava o milho esperando. Quer dizer, isso também ajudou a empurrar o milho um pouco para a safrinha, né? Também. E eu acho que a gente sempre tem que lembrar um ponto importante. Num hectare de milho, o que eu tiro de volume de soja e quando eu falo em milho, eu estou falando 3 vezes o mesmo volume por área. Então, a quantidade, quando eu aumento o milho, né, e quando eu vou entregar, isso vai se refletir lá no local de entrega. Não é um caminhão, é 3 para a mesma área que eu tenho de soja. Né? E isso a gente não evoluiu aqui na região de uma maneira que precisava para poder receber esse milho nesse momento. E aí entra, né, muito essa questão de ter que adequar os cultivares de milho para primeiro fazer a colheita da soja, que é a prioridade do produtor, né, para depois entrar no milho. Então essa dificuldade, né, e a gente fala assim, é volume. Né? Se uma lá eu produzo 3, 4 mil, 5 mil quilos, a outra eu estou produzindo 10, 15 mil quilos. Essa é a questão. Né? Se estruturar a região para isso. Né? Por mais que as cooperativas avancem com silos, revendas recebam, né? Infelizmente são poucos os produtores hoje que conseguem armazenar aqui na nossa região uma parte da produção, não é nem a produção, uma parte da produção. Quer dizer, foi todo um processo que caminhou para fazer o milho safrinha, logística, genética, rentabilidade, como o agricultor se virar, como o agricultor ter retorno econômico para poder sobreviver nesse mundo. Exato. É isso aí. E pensar em logística e armazenagem agora é fundamental também, né? Para a gente encerrar, a gente torce que esse período de laninha que vem pela frente não prejudique quem plantou o milho verão, né? Que seja uma boa safra aí. Esse é o recado que a gente deixa, né, Fernando? Não tem a gente vem com uma expectativa muito grande, né? Então, a gente já largou hoje os números que a gente fala para o oeste aqui, em termos de soja, está em torno de 60%, 70% já de área plantada, né? A gente está na expectativa das chuvas, mas de uma maneira geral, o que a gente tem visto nesses últimos dias, as lavouras estão bem implantadas, né? A gente tem perspectiva boas de chuva para a próxima semana, né? Então, assim, se a gente vê as previsões, elas são favoráveis, né? E esse é o primeiro ponto importante, né? Então, assim, enquanto nós aqui na região hoje podemos dizer que estamos privilegiados porque conseguimos implantar a nossa cultura principal hoje, que é a soja, né? E que, com certeza, plantando na época adequada, vai possibilitar plantar o milho safrinha também numa época adequada, né? Outras regiões do Brasil já estão sofrendo com atrasos. Então, se a gente comparar em relação ao ano passado, o Mato Grosso do Sul, Goiás, né, e o próprio Mato Grosso estão atrasados em relação, né, aos mesmos plantios no comparativo desse ano com o ano passado. É isso aí. Vamos seguir acompanhando para que dê tudo certo. Adilson, obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Falou pouco, mas falou tudo. Os híbridos de milho, a gente tem os melhores hoje colocados, já está no chão, já plantado. Soja, em torno de 60%, 70% plantado. Tudo foi feito de acordo. Precisa o tempo ajudar agora. Exato. É isso aí. Vai ajudar. Vamos ficar de olho. Fernando, obrigada também. Até a próxima. Obrigado. Vamos acompanhar agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias. O tempo na região oeste do estado segue com temperaturas acima dos 25 graus em média. Olha só, em Cascavel o dia promete sol forte sem muitas nuvens no céu. Mínima de 16 e máxima de 30 graus. Amanhã e terça continua assim, com calor e segue com céu claro também. O cenário muda na cidade na quarta e, segundo o CIMEPAR, pancadas de chuva devem ocorrer e podem somar aproximadamente 40 milímetros. Quinta e sexta, o tempo continua com nebulosidade elevada. Vamos agora a Guaíra, que terá domingo de tempo aberto e sol brilhando forte. Mínima para hoje é de 19 e máxima de 32 graus. As temperaturas se elevam nos próximos dias. Na terça, os termômetros podem chegar aos 36 graus de máxima. Por lá, a chuva também chega na quarta para amenizar o tempo seco.
mas é esperada apenas uma garoa leve. E em Foz do Iguaçu, assim como nas demais indicações, o domingo é de tempo estável com apenas algumas nuvens no céu. Até terça segue dessa forma. Apenas na quarta é que pancadas de chuva devem cair na cidade das Cataratas. Estão previstos 19 milímetros que vão trazer um refresco. A mínima na quarta é de 21 e a máxima é de 23 graus. No próximo bloco, família de agricultores investe na produção de plantas medicinais. É já já. Conectados ao mundo. Somos todos, somos um só, somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis, conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Professor, terminamos. Rei FAG, apresente-se. Educação, inovação e empreendedorismo. Sonhar é só o primeiro passo. Centro Universitário FAG, 25 anos. Transforme seu futuro no campus mais completo e tecnológico do Brasil. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Em Querência do Norte, na região noroeste do Paraná, o casal Maurício e Flávia Cid cultivam plantas medicinais e aromáticas. Elas são usadas na produção de óleos essenciais por empresas de várias regiões do Brasil. Um exemplo de criatividade na agricultura. Saiba mais sobre esse trabalho agora na entrevista que a Juliana Bastos fez com eles. Bom dia, pessoal. Então, hoje estamos recebendo aqui no Agrofag a Flávia e o Maurício, que são produtores de óleos essenciais em Querência do Norte, no noroeste do estado. Bom dia, Flávia. Bom dia, Maurício. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Maurício, você comentou comigo que inicialmente a fazenda era de origem pecuária, né? Mas lá em 2012 vocês resolveram diversificar o produto de vocês e foram para óleos essenciais. Quais que seriam os principais fatores que levaram vocês a fazer essa modificação e partir para uma outra área, digamos assim? Bom, Juliana, como você comentou, a gente está no noroeste do Paraná, onde nós temos uma característica de solo do arenito. Então, ali a gente tem uma predominância muito grande de pecuária, de mandioca e algumas pequenas áreas, na ocasião, com produção de grãos. Então, na verdade, foi uma inquietação nossa de buscarmos uma alternativa de cultivo para a região que se adaptasse bem, e aí nos deparamos com a oportunidade dos óleos essenciais. Então, foi assim que o motivador da gente iniciar uma atividade nova. E que tipo de plantas aromáticas e medicinais são cultivadas na fazenda e qual que foi a linha que vocês escolheram, né, para colocar essas plantas ali específicas? Nós iniciamos com o óleo essencial de citronela para o mercado de produtos de limpeza e a partir daí a gente identificou outras oportunidades de mercado voltados à aromaterapia, cosméticos, né, que foi o início do nosso trabalho, do despertar para um mercado maior. E atualmente nós atendemos mercado veterinário, farmoquímico e do agro, principalmente, matérias-primas para formulações no agro. Hoje, Juliana, hoje nós estamos com as plantas a citronela, o capim-limão, a melaleuca, erva baleeira e palma rosa, né? Dessas plantas que a gente extrai os óleos essenciais. Maurício, como que a equipe se planejou para implementar o cultivo de plantas aromáticas e medicinais? Então, foi uma bela de uma universidade, porque são plantas fora do comum, do conhecimento normal, são plantas perenes e semiperenes, aquelas que a gente faz a colheita e elas rebrotam.
Então, cada caso é como se fosse uma mini universidade. A planta tem as suas características, tanto de plantio, quanto de multiplicação, quanto de ponto de colheita, quanto de qualidade do óleo. Então, a gente teve que aprender, formar uma equipe e adquirir conhecimento específico de cada cultivo. Não é fácil, mas a gente tem conseguido avançar. E Flávia ou Maurício, quais que são os planos futuros para a fazenda, para expandir ainda mais essas operações de produtos de vocês? Então, nós já estamos assim concretizando, né? Nós montamos uma indústria para biosoluções agrícolas, né? A partir da nossa experiência com os óleos essenciais, né? Então, a partir de vários resíduos, nós desenvolvemos biosoluções que têm gerado resultados fantásticos em lavouras de grãos, pastagens, frutas, enfim, bem diversificado, né? É um produto totalmente vegano, que a gente fala que tem origem totalmente vegetal e natural e orgânico, né? Então, nós estamos agora nessa etapa da empresa de entrar no mercado assim, com esses produtos, que é algo bem inovador a nível até mundial, né? Que a partir do resíduo, a partir da nossa ideia de sustentabilidade, de programa de resíduo zero, economia circular, nós desenvolvemos esses produtos, né, para atender a área agrícola. Em poucas palavras, Juliana, com a nossa experiência do poder terapêutico dos óleos essenciais para o humano, a gente desenvolveu uma linha para que esse mesmo benefício de saúde para o ser humano fosse aplicado para as plantas, nas plantas. Então, elas têm respondido com incremento de produtividade e sanidade também. Então, esse está sendo agora o nosso próximo desafio. Agradeço a participação de vocês no programa Agrofag e até a próxima. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Veja agora os preços das carnes no agromercado. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 245. O quilo do suíno, R$ 6,40. E o frango vivo, R$ 4,01. Agora vamos conferir as redes sociais com fotos que vocês, nossos telespectadores, enviaram para a nossa equipe essa semana. Olha só, a gente começa mostrando algo muito legal que aconteceu essa semana, que foi o eclipse anular, né, professor? Muitas fotos bonitas tem. Muito legal. Na quinta-feira, dia 2, então, tivemos aí o registro desse momento tão importante, tão bonito, né? Olha só, vamos passando as imagens, então, que vários dos nossos parceiros aqui do Agrofag, olha só, captou o avião bem na hora, né? Passarinhos de fundo também, a gente consegue ver aí na imagem. Pode passar que tem mais. Um momento bem correto, né, desse eclipse. Então, o que aconteceu durante essa semana. Muito bem. Olha só, agora temos também as fotos aí que o professor Augustinho Borsoi fez na aula de silvicultura, aqui em uma das estufas da Fazenda Escola. E temos os morangos da Sônia Chiodi, sempre plantando um pouquinho de cada coisa lá na horta dela, que fica na cidade, mas que ela consegue diversificar bem. Muito bom. Agora tem até morango. Temos aí esse evento que vai acontecer no dia 29 desse mês, é o segundo Diálogos AgroJor da Rede Brasil de Jornalistas do Agro. Evento presencial e online que vai acontecer no auditório da FIA, lá em São Paulo, mas também acontece então de forma online, né? A partir das 9 horas da manhã, no dia 29, tem início às 9 horas da manhã e vai até a 1 hora da tarde, então. Para quem quiser participar, tem QR Code na tela. Muito bem. Agora a gente mostra alguns dos cursos aí do Sindicato Rural em parceria com o Sistema FAEP-Senar. O primeiro deles é o curso de alimentos sem glúten e lactose, nos dias 25 e 26 desse mês, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, lá na sede do Sindicato Rural de Cascavel. Temos também o curso de tratorista agrícola, NR 31.12, lá no CEP Agroinovação, que fica na 277, quilômetro 572, do dia 14 até o dia 18 desse mês. 8 horas da manhã é o início e 5 horas da tarde é o término. Produção artesanal de alimentos derivados do leite, curso do Senar também,
lá na sede do Sindicato Rural de Cascavel, dias 10 e 11 desse mês, das 8 até as 5. Muito bem, com esse curso a gente finaliza aqui o nosso momento das redes sociais. Professor Celso, uma ótima semana para o senhor, até domingo que vem. Uma ótima semana para ti, até domingo que vem, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Ótimas eleições hoje e a gente se vê no próximo domingo.